Bom, há pouco mais de um mês atrás, antes de eu sofrer um infarto, eu entrevistava o... Eu estou lembrando de um mês e poucos dias atrás, por causa do infarto, não é por causa da entrevista, não. Mas eu entrevistava o governador João Dória. Em determinado momento eu questionava que os casos em São Paulo estavam aumentando, há um mês e 3 dias atrás. Questionava que os hospitais estavam sendo lotados, o que hoje está comprovado, né? Aumento de quase 50% dos casos, uma situação que começa a fugir do controle, com as UTIs também lotadas em alguns hospitais, não só particulares, mas públicos. E eu questionava o governador, que falou tanto em ciência e meteu tanto pau no presidente da República, que não tinha foco na ciência, tanto que ele pegou e trouxe um cara da equipe do Mandetta que o Bolsonaro mandou andar. Ele trouxe aqui, não trouxe um, trouxe vários, mas trouxe o Gabardo. Então, está aqui no UOL, o maior site do Brasil. Centro de Contingência sugeriu aumentar restrições e Dória preferiu esperar. Bom, não precisa dizer mais nada, né? Por que ele perguntou se eu era médico e que eu não devia dar opinião se ele ia ou não mudar o Plano São Paulo antes das eleições? Por que ele perguntou se eu era médico, se ele tem médico que ele trouxe da equipe do Mandetta e não houve o médico que ele trouxe da equipe do Mandetta, que é o responsável pelo centro de contingência do coronavírus? Por que ele fala tanto em ciência se ele não ouve o cara da ciência? Aí vem o secretário estadual de saúde, aí diz que é melhor esperar. Esperar uma ova. Se você tem aumento de casos, diz a ciência que você tem que agir rapidamente. E os casos vêm aumentando em São Paulo há muito tempo. Primeiro que começaram as eleições de uma maneira mais profunda, né? Final de outubro, começo de novembro, e os dados desapareceram. Aí o governo de São Paulo alega que foi problema com o site do Ministério da Saúde, enfim, e fica anunciando dados ridículos quando diz que o foco do Estado é na ciência. Que ciência é essa que anuncia que do domingo para segunda morreram 8 pessoas em São Paulo? Dados subnotificados e mentirosos. Muito pior do que você não dar uma notícia, você dá uma notícia subnotificada, mentirosa e ruim. O governador que no começo disse que ia fazer testagem em massa e de graça para a população, nem deu bola para os testes parados aqui no aeroporto de Guarulhos. Se não me engano, fica em São Paulo, né? No estado que ele é o governador e que ele toma todas as medidas. O problema do governador não é foco na ciência, é foco no que ele diz. O que ele diz tem que ser lei absoluta. Que foco na ciência ele tem se o centro de contingência do coronavírus, que ele criou para ter foco na ciência, pede para ele tomar medidas imediatas e ele espera acabar as eleições para tomar as medidas um dia depois das eleições. Então, quando ele perguntou se eu era médico, eu também perguntei se ele era médico. Ele não é médico e ele não está ouvindo os médicos agora. Que, aliás, é uma maneira meio usual do governador dirigir o Estado ou qualquer coisa que ele dirija. A palavra final é dele. Sendo ele médico, cientista ou não, não adianta, então, o que o médico falou para ele. Por que ele trouxe o Gabardo para cá? Qual o objetivo dele trazer o Gabardo para cá? Se você faz uma pergunta meio atravessada para o governador responde atravessado. E eu quero que ele se dane, porque eu estou fazendo a entrevista, eu tenho que perguntar o que eu tenho que perguntar. E havia evidências de casos, de crescimento de casos há um mês atrás, aqui em São Paulo. Mais de um mês atrás.
Mesmo porque o Estado de São Paulo, o próprio Baldi, que é o secretário que ele defendeu tanto e trouxe de volta para a Secretaria de Transportes de São Paulo, confessou que é impossível manter o transporte coletivo da cidade de São Paulo sem o distanciamento social. Ora, pois, bolas, se o governo do Estado não consegue manter o distanciamento social no transporte coletivo, que é o principal meio de transporte da maioria da população, inclusive metropolitana, gente que vem de fora das cidades vizinhas para trabalhar numa cidade de 13 milhões de habitantes, como é que você tem foco na ciência? Tinha que dar um jeito. E aí, quando a ciência vem e diz para o cara, olha, você tem que anunciar algumas restrições agora. As restrições são altamente impopulares. Você acha que o cara vai fazer isso? Não fez. Ele não é médico e desautorizou o gabardo que ele trouxe como chefe de contingência do Centro de Coronavírus, de combate ao coronavírus aqui em São Paulo. Ele ouviu o secretário de Saúde, que pelo jeito fala o que ele quer. Né? O secretário de Saúde repete o que o Dória quer, então é o melhor secretário que ele podia ter. Não tem secretário melhor, que fala o que o Dória quer. Porque se você não fala o que o Dória quer dentro da equipe dele, eu acho que você fica pouco tempo na equipe dele. Esse é o grande detalhe. O prefeito Bruno Covas, que se distancia cada vez mais do Dória, e não adianta ele falar que não, porque é verdade. Ele diz que o candidato é ele, não é o governador de São Paulo. Está até constrangido quando ele tem que responder se haverá medidas restritivas ou não depois das eleições. O prefeito admite, nas entrelinhas, que tem que ter cuidado, mas não anuncia restrição nenhuma. E é claro que ele e o governador se conversam, devem se conversar todo dia. Mas o prefeito está constrangido em dizer que o que é evidente é inegável, por ser evidente. Se o cara diz que o Bolsonaro errou em tudo, por que ele está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez? Se o cara diz que o presidente da República errou em não ouvir a ciência e mandou embora, inclusive, o gabardo que ele pegou e trouxe aqui para São Paulo, o que adianta ele trazer o gabardo que o Bolsonaro desautorizou, ele e o Mandetta, de trazer aqui para São Paulo e fazer a mesma coisa que ele disse que o Bolsonaro fez com o Mandetta e com o gabardo? O Dória é uma pessoa? Não, não é. Mas ele é o tipo de gente que a opinião dele é que vale. Ele é o tipo de dirigente que a opinião dele é que vale. Ele monta uma equipe onde ele vai lá, ele comanda a entrevista coletiva, ele chama os caras, ele é a principal atração do programa, que é a entrevista coletiva, porque virou um programa, todo mundo retransmite, inclusive a gente aqui, e ele faz as perguntas para os caras. Aí os caras vão lá e falam, normalmente, o que ele quer ouvir. Quando alguém fala o que ele não quer ouvir, ele ouve, mas não cumpre. Então por que essas entrevistas coletivas todas aí? Ele foi adiante da história, quando percebeu a burrice que ele tinha cometido, porque até um cara que se acha gênio, que nem o Dória, às vezes tem momento de burro. Eu sou burro todos os momentos. De vez em quando eu me acho gênio, é o contrário dele. Ele se acha gênio e de vez em quando tem os seus momentos de burrice. Ele deu uma entrevista que ele disse que não ia dar ao site Metrópole, acho que foi, praticamente desautorizando a Anvisa, e depois voltou atrás, porque viu a bobagem que ele tinha falado. Ah, mas olha, se a vacina for aprovada nos Estados Unidos, se for aprovada na China, se for aprovada no raio que o parta, não precisa da Anvisa. Bom, só se ele quer reverter de uma forma total a ciência, que todo o país tem o seu centro regulador e que precisa passar pelo centro regulador para você aplicar até uma injeção que não tenha efeito colateral nenhum, para você dar uma aspirina. Tem que ser tudo aprovado pela Anvisa. Isso não é no Brasil, é no mundo inteiro. E ele quis até desautorizar a Anvisa. Depois que viu a bobagem, o tamanho da bobagem que ele tinha falado, ele voltou atrás. Disse que não é bem assim, não fui bem entendido. E daí por diante.
né? Quando o presidente, segundo ele, Dória, fala alguma bobagem, ele vem tirar sarro no cara, com aquele negócio da EMA e daí por diante, que eu adverti até que o Bolsonaro ia dar o troco, mas não deu. Felizmente não deu, porque também os trocos do presidente da República acabam saindo caro para a própria nação. Afinal, o cara é o presidente da República. Né? Mas ele, para falar um negócio desse, ele fala e se julga acima do bem e do mal, e depois acha que é fácil vir a público e dizer, não, eu não foi isso que eu falei. Então, meu amigo, é aquilo que eu falo. A política continua do jeitinho que ela sempre foi há muito tempo. Não há como você diferenciar a velha política com nova política, porque a velha política seria o que o Bolsonaro chama de coisa ruim, de lado ruim, desses acordos feitos aí em restaurantes regados a vinho de 14 mil conto a garrafa, desses acordos feitos do toma lá da cá, olha, eu te dou um carguinho aqui, você me aprova isso aqui ali. O Bolsonaro, quando se viu acuado, teve que recorrer a Roberto Jefferson, a Valdemar, caras do blocão que são altamente questionáveis. Tá tudo certo, até aí não há o que negar. O presidente da República também fez o que ele disse que não ia fazer. Mas o Dória não foge dessa condição política quando ele diz que a ciência é o foco do estado de São Paulo e ele mesmo joga a ciência na lata do lixo. Então por que tem o Gabardo aqui? Que o Mandetta falava toda hora do Gabardo, que é um cara competente. Tanto que o governador achou que foi injustiça o presidente da República tirá-lo da sua frente de batalha contra o coronavírus, tirar o Mandetta de lá e traz o Gabardo. Não sei como é que ele não trouxe o Mandetta. Acho que até convidou o Mandetta e o Mandetta não quis, não sei se convidou ou não. Mas aí veio o cara e falou assim, olha, governador, tem que restringir, daí por diante. Datena, você está dizendo isso porque você é a favor das restrições? Olha, amigo, eu não sou médico, mas eu não tento dar uma de médico, não sou cientista, nem tento dar uma de cientista. Eu ouço os caras. A Europa começou a viver uma segunda onda violenta e por isso eu comecei a alertar que Europa e Estados Unidos estavam vivendo uma segunda onda violenta e que, segundo os cientistas e médicos desses países, não é? Que são tão bons e geniais quanto os nossos, apesar de terem muito mais recursos que os nossos, esses cientistas e médicos disseram, olha, presidente Macron, se você não fechar agora, você vai matar gente pra caramba. Chegaram ao premier lá da França e disseram que devia ter restrições, que tinha mercado pequenininho, que podia ficar aberto e que os caras estavam indo beber nesses mercados, comprava salame, queijo e fazia a maior festa no mercado, e daí por diante. E o vírus começou a crescer assustadoramente, chegou a bater os mesmos índices da primeira onda do coronavírus. Na Espanha, disseram a mesma coisa. Chamaram o chefe do governo e falaram assim, olha, se você não restringir, se você não fechar Madrid agora e algumas regiões da Catalunha, você vai se ferrar. O cara tomou as medidas que ele devia tomar, baseadas no conceito científico medicina. A Itália não ouviu o que os médicos iam dizendo. Sofreu mais que os outros. Já não ouviu a primeira vez. Quando avisaram o prefeito de Milão que a epidemia que era focada nos países asiáticos, até por ter muito asiático que mora na Itália e tem parentes da China, tem cidades ali no entorno de Milão que trabalham diretamente com empresas chinesas, até por isso, essa região foi contaminada de uma forma absurda. E o prefeito, a princípio, disse que não, deixa tudo aberto aí, como fez a Suécia, e pagou caro por isso. A Suécia matou 10 vezes mais que a Noruega, 5 vezes mais que a Dinamarca, matou mais que todos os países escandinavos e agora fez o quê? Teve que restringir, teve que fechar.
porque ela quebrou do mesmo jeito que os europeus e matou muito mais gente. Então, Datena, você é favorável a fechar bar, restaurante? Primeiro que eu acho que é impossível você fazer voltar atrás, o povão voltar para dentro de casa. Como eu conheço o Dória, se ele fizer isso, ele vai exigir que isso seja feito e aí vai dar pau. Porque ele vai botar polícia para fazer o cara ficar dentro de casa, ou se o cara estiver sem máscara, vai usar poder de força e de justiça. Coisa que poderia ter sido evitado se há um mês atrás, quando eu fiz uma simples pergunta para ele, se ele ia mudar a atitude que o governo de São Paulo estava adotando de plano verde para uma capital cujos casos já estavam crescendo e comprovadamente cresceram, e ele sumiu com os números. Ele, os caras do comitê e essas secretarias do interior e a secretaria estadual desapareceram com os números. Tá? Se há um mês atrás ele tivesse feito isso, talvez agora, no Plano São Paulo, que ele disse que prefere esperar. Ô Dória, você é um cara importante, você não é Deus e nem médico. A doença não espera por você. A doença continua contaminando as pessoas e matando as pessoas. A doença não vai ficar te esperando. Você pode achar que você é médico, pode achar que você é Deus, mas você não é. Todas as pessoas que chegam a pensar dessa forma pagam caro por isso. E o pior é que pagam caro à custa de vidas alheias. Se há um mês atrás, quando eu fiz aquela pergunta para o governador de São Paulo, se ele respondesse de outra forma, o Datena, vou ver com o comitê aqui. Não, ele quis me desafiar, perguntando se eu era médico e que eu não tinha capacidade por fazer aquela pergunta que estava baseada em dados que eu estava ouvindo, em informações que eu estava ouvindo e preocupações já do setor médico que eu estava ouvindo que a coisa podia degringolar. Ele pega e claramente deixa para depois das eleições, relembrando a nossa velha e boa velha política. Quer dizer, ele que tanto criticou o presidente da República, faz tudo igualzinho o que ele disse que o presidente da República fez. O que nos leva a crer que cada vez mais, até as pessoas que criticam a velha política, estão fazendo a velha política. Por que não ouvir o Gabardo agora, esperar para ouvir daqui 3, 4 dias? Por que não ter ouvido lá atrás os especialistas que já diziam para ele que a coisa estava difícil? Por que não ouvir aquele áudio vazado do vice-presidente do Einstein, com quem a Prefeitura de São Paulo manteve convênio direto, né, alugando leitos a R$2.000 o leito e colocando 500 funcionários do Einstein no hospital de campanha do Pacaembu? O vice-presidente do Einstein chegou a dizer, olha, a coisa está degringolada. Tanto que eu tenho medo até de pegar coronavírus mais dentro de casa do que fora, porque fora está todo mundo saindo e está a farra do boi. Quando alguém falou para o Dória que a situação em alguns bares e restaurantes estava descontrolada, que os caras estavam passando do horário, estavam fazendo aglomeração, falamos das festas de bacana, porque só se fala de baile funk, é fácil meter o pau na periferia. Só que agora a periferia vota também. Eles não pensaram nisso. Mas é fácil você criticar o pobre, que é a maioria. Uma balada de bacana nunca teve controle coisa nenhuma. Os caras, apesar das denúncias feitas inclusive aqui, continuaram funcionando e tirando sarro da nossa cara, na cara do Estado e na sua cara, que paga os impostos do Estado. O Dória é da época que a palavra dele é lei. E todo mundo que pensa assim aprende de uma forma muito difícil a se colocar no seu devido lugar, em que pese ser a maior autoridade do Estado, os cargos são passageiros, ele é um inquilino do Palácio dos Bandeirantes, visando Brasília para 2022, e só lembrar o Dória que ele é empregado do povo, e não o contrário, e que as pessoas passam com uma facilidade enorme. Ficam mais se ouvirem mais o povo. Eu, quando fiz a pergunta para o Dória, não pretendi ser médico. Pretendi fazer uma pergunta ouvindo o que os médicos já disseram
há um mês atrás. E se hoje nós estamos nessa situação, pergunte a qualquer médico se algumas medidas de cautela e restrição, se fossem tomadas lá atrás, não é? Hoje a situação não teria sido menos grave do que está sendo por ser anunciada. Porque estão escondendo números e dados. Bom, essa é a minha forma de pensar. Minha. Que eu não dou pro Dória, que eu não vendo pro Dória e para ninguém. RB fechada com você.